Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanha aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um vídeo da série Traduz para mim, que é onde eu venho aqui esclarecer para vocês assuntos aos quais eu recebo demandas de vocês mesmo, né? Tem gente que diz para mim, né, que fale uma língua que todo mundo entenda. Então vamos falar uma língua que todo mundo entenda. Antes de mais nada, toca o sininho para receber nossas atualizações, nossas notificações. Te inscreve aqui no canal, compartilha com gato, cachorro, papagaio, com aquele amigo, parceiro que te acompanha nas tuas operações, que te acompanha no interesse nas criptomoedas. Aproveita e nos segue lá no Instagram, né? Lembrando que a gente tá lá no Instagram na hora com o Saque da Loira lá no Instagram, onde eu respondo na sexta e no sábado as perguntas que vocês deixam na caixinha pra mim. Me segue no Telegram, me segue no Twitter, me segue no Facebook, me segue em todas as mídias, que tá cheio de coisa saindo nova pra vocês aí diariamente. Então hoje a gente vai falar... Toca a vinheta aí, gurias. Eu sempre falo, fica comigo até o fim. Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos sobre a adoção do Bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador. Muita gente escreveu sobre o assunto, muita gente com muito mais conhecimento aí político, né, e econômico do que eu para falar do assunto. Eu assisti vídeos aí muito interessantes, né? Só que permanece, as pessoas têm essa dúvida, permanece a dúvida de coisas muito simples, coisas muito básicas. Então, assim, uma coisa primeiro que eu achei muito interessante, né, olhando, né, tudo que foi rolando aí nesses últimos dias, né, e foi bem quando eu tava aí na função de correria ainda, mas eu achei muito interessante que foi a mensagem do presidente de El Salvador a respeito do Bitcoin, né, como moeda de curso legal. E essa mensagem eu gostaria de reproduzir aqui para vocês, porque eu achei sensacional. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. A partir dessa mensagem foi anunciado, então em 8 de julho foi aprovado lá, né, em assembleia deles a lei, né, Bitcoin, que estabelece o Bitcoin como mais uma moeda de curso legal em El Salvador. Lembrando que El Salvador tem o dólar como moeda de curso legal. O que o Bitcoin vai ser lá? Ele vai ser mais uma moeda de curso legal. Lembrando que uma moeda de curso legal num país, ela tem que, vamos partir do pressuposto que ela tem que ter comunicação com outros países. Então, assim, a primeira dúvida que as pessoas me perguntam é: como é que fica a questão do câmbio, né? Tem gente, inclusive, já falando em IOF com relação a transferências, a câmbio de El Salvador para cá, por exemplo. Vamos lá. Gente, não tem possibilidade de fazer câmbio, né, em El Salvador para o Brasil, um câmbio de Bitcoin. Não tem, né? Então, assim, fica o velho Bitcoin cabo aí ainda, né? Para fazer o atravesso, né, de cripto de um país para o outro, porque assim, pelo câmbio não tem. Em que pese lá ele passe a ser uma das moedas, porque o dólar continua uma das moedas de curso legal do país, no Brasil ele não é. No Brasil ele não é considerado uma moeda. Uma vez que no Brasil ele não é considerado uma moeda, não existe a possibilidade de fazer esse câmbio. Então, isso é uma problemática ainda, por mais que seja muito bom para a adoção da moeda, por mais que seja um exemplo positivo, né, daqui a pouco para mais países entrarem nesse ritmo, a gente tem que lembrar que ainda assim, para um país sozinho nesse ritmo, por óbvio, vai atrair investimento econômico, vai atrair pessoas, empresas, vai atrair muita coisa o fato de El Salvador ter feito isso. Mas ainda eles vão ter um segundo problema, que é que isso não se comunica com outros países. Então não existe a figura do câmbio do Bitcoin de El Salvador para o Brasil, ou de El Salvador para os Estados Unidos, ou de El Salvador para o raio que o parta. Não tem como existir essa figura, porque nos outros países não é moeda, né? A figura do câmbio seria se fosse considerado uma moeda. Aqui no Brasil não é, né? Então, por óbvio, não tem como fazer o câmbio. Já vai por aí abaixo toda essa coisa do IOF, etc. Isso é bobagem, gente. Não tem como fazer um câmbio. Tu vai fazer um câmbio de lá para cá, qual é a moeda que tu vai utilizar?
vai ser o dólar, não tem como ser diferente. Assim como já ficou claro que a contabilização, os registros lá continuam lastreados no dólar. Então, de que forma os registros lá continuam sendo operacionalizados? No dólar, até porque a questão da volatilidade aí da moeda. O que foi feito lá de diferente e que está atraindo muita gente, né, ao assunto? A questão do ganho de capital. Quando a gente fala em exclusão de ganho de capital, o pessoal já sai batendo palminha, cantando parabéns e querendo aproveitar. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, o assunto é muito incipiente, mas assim, com o que a gente tem hoje, existe a possibilidade de a gente ter dupla cidadania? Sim, existe a possibilidade de a gente ter dupla cidadania. O fato de eu ter dupla cidadania ou de eu vir a conseguir uma cidadania lá em El Salvador também, me isenta de pagar imposto sobre ganho de capital aqui no Brasil? Não me isenta de pagar imposto sobre ganho de capital aqui no Brasil. Me isenta de declarar imposto de renda no Brasil? Não me isenta. De que forma eu estou isenta de declarar imposto de renda aqui no Brasil? Se eu não for residente fiscal aqui no Brasil. Né? Então, assim, para não ser residente fiscal aqui no Brasil, tu tem uma série de coisas a ser cumprida, inclusive tu tem que fazer a tua saída definitiva do país. Aí sim, tu deixa de ser residente aqui no país, certo? Fora isso, tu é residente fiscal aqui no país, e sendo residente fiscal aqui no país, tu vai pagar imposto de acordo com as regras do país. Ah, mas e aí, lá em El Salvador, eu tenho a possibilidade de não ter o ganho de capital nas operações com criptoativos, eu vou operar lá. Bom, se tu operar lá como pessoa física, ainda assim tu é residente fiscal no Brasil, tu vais ter que declarar aqui, ok? Tu não vai pagar lá e tu vai pagar aqui. Lembrando ainda que El Salvador e Brasil não tem acordo de bitributação, tem um acordo multilateral de INSS, de Previdência, né? Que é um acordo exclusivo para a Previdência, mas não pega aí os demais impostos, imposto de renda, etc. Não tem como se aproveitar de qualquer coisa nesse sentido. Mas ainda que tivesse, a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos lá, eu, pessoa física, operei lá não tenho ganho de capital, mas eu sou pessoa física, por óbvio, o rendimento é meu, eu ainda estarei sujeita a, número 1. Ana, eu vou investir lá por meio de uma empresa, eu posso? Pode. Essa empresa vai operar lá, vai fazer N situações, vai fazer venda em Bitcoin, vai fazer compra e venda de Bitcoin, seja, ela vai operar no que ela quiser, porque lá é curso legal, se ela fizer, lá se tu vender pão com Bitcoin, tu pode, não vai ter ganho de capital, depois ela converter isso. Se tu operar lá de outras formas, ou operar o próprio Bitcoin, tu ainda assim também não vai ter o ganho de capital. Posso me valer disso enquanto empresa? Enquanto empresa, sim. Tu brasileiro, tens uma empresa lá, tá? O que vai acontecer? Lá, enquanto empresa, tu não vai ter essa figura do ganho de capital. Não tendo a figura do ganho de capital lá enquanto empresa, ok, enquanto está dentro da empresa e a empresa está sujeita às normas lá, ok? Ok. Agora, no momento onde tu quiser retirar esse recurso da empresa, né, e passar esse recurso para ti, seja em conta lá ou seja em conta aqui, no momento onde tu transpor esse recurso da empresa para o sócio, pessoa física, e tu sendo residente aqui, tu vai pagar imposto sobre isso. Por quê? Porque tu vai ter a figura da distribuição dos dividendos, e essa figura é objeto de carnê-leão. Então, assim, se o teu objetivo final é retirar Bitcoin, retirar o que seja da empresa para trazer o resultado para a pessoa física, tu vai pagar imposto, seja na pior tabela possível, que é o carnê-leão ainda, ok? Agora não, se o teu objetivo é ter uma empresa lá fora, e essa empresa lá fora faturar, e tu nunca tirar nada dessa empresa, aí ok, tu não vai pagar esse imposto, porque tu não vai colocar a mão no dinheiro da empresa, né? Então são duas coisas que é tu quem sabe qual é o teu objetivo, ok? Então são coisas a pensar ainda. Claro que tudo é muito incipiente, às vezes se fosse no Brasil a gente ia levar 10 anos para implementar tudo isso, né? Não sei quanto tempo vai levar lá, aparentemente as coisas estão correndo lá de forma muito rápida, à medida que a gente for sabendo conforme acontecendo, a gente vai informar, né? Mas não sei de fato quanto tempo vai levar para se implementar tudo isso, né? As coisas lá
devem acontecer rápido, porque já ficou definido, inclusive em lei, que lá é o próprio Banco Central deles que vai fazer essa conversão, vai ter obrigatoriedade e vai bancar essa conversão da volatilidade da moeda, né? Então, ou seja, o cidadão, aquele que tiver medo de ficar com o Bitcoin, de abraçar a volatilidade da moeda, o ganho ou a perda, né? Ele vai poder fazer essa conversão em dólar imediatamente, né? Então, assim, e isso quem vai bancar é o Banco Central. Então, tem coisas já pré-estabelecidas na lei que de fato facilitam a implementação dela. Mas, claro que, como toda lei, né, ela tem um tempo aí de implantação e algumas coisas no caminho aí podem ser revistas. A gente teve algumas experiências aí em outros paraísos fiscais que não estou chamando de Salvador de paraíso fiscal, mas a gente teve experiências aí em paraísos fiscais que fizeram uma zona free, né? E por conta dessa zona free tiveram um crescimento tecnológico muito grande, um crescimento econômico muito grande, né? Existe essa figura, né? De fato, é muito provável que isso aconteça lá. De fato, muitas pessoas devem, por óbvio, correr para lá. Deve vir a ser uma incubadora, né, de empresas, principalmente de empresas de tecnologia. Eu acredito que sim. Acredito que é um mercado que vai se expandir lá a partir disso. Mas daí é dizer que a gente vai conseguir economizar imposto aqui ainda com relação a lá, ainda é muito cedo para falar, né? Temos que ver depois. Hoje, com o que temos, para a gente botar a mão, né, no dinheiro ou a mão no Bitcoin, de qualquer forma a gente pagaria imposto, né? E isso é o que aconteceria. Ah, não, vou deixar lá, beleza, deixando lá, beleza, ok, tudo bem, não tem problema. Agora, trouxe para ti, pessoa física, ainda que lá, né, ou aqui, tu vai pagar esse imposto sim, não tem como fugir de qualquer forma, ok? À medida que a gente for vendo do que mais está acontecendo lá, né, e acho que na carona disso deve acontecer isso em outros países ainda, né, a gente vai falando sobre o assunto, vai estudando sobre a temática junto para vendo como é que essas coisas vão se processar. Tem gente que recomendou até, inclusive, ligar para embaixadas para saber, etc. Então, realmente, né, a gente pode ligar, a dupla cidadania não é crime, né? Só que também, o que eu oriento sempre assim, ó, faça as coisas de forma simples. Então, assim, se tu não tem certeza ainda do que tu vai fazer, e se tu não sabe ainda se isso vai te gerar algum benefício ou não, e a grosso modo, se a tua intenção é trazer para ti, não vai te gerar benefício, por enquanto não faz nada, espera um pouco para ver como é que vai implementar. A grosso modo, hoje não mudaria nada na tua pessoa física, né? Então, enquanto pessoa física e enquanto tu quiser colocar isso no teu bolso. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que desenrola. À medida que se desenrolar, a gente vai falando sobre isso aqui, ok? Um beijo grande, vem comigo, toca o sininho aqui, lembrando, me segue lá no Insta, me segue no Facebook, me segue em todas as vídeos e até semana que vem. Beijo!